Eu sei que tem muitas pessoas que tiveram uma infância complicada, pais que tiveram infância complicada, né? Sim. Que não tiveram, talvez, esse amor, talvez nunca escutou o pai dizendo que ama, né? Quantos testemunhos a gente já escutou disso, né? Mas talvez se tem pais que são assim ou que enfrentaram isso na sua infância, eu vejo que é a oportunidade de tu fazer diferente. Tu pode se abraçar naquilo que, eu fui assim, por isso que eu sou assim, e se abraçar nesse problema. Ou tu pode liberar isso e dizer, não, então eu vou ser diferente. Tem uma frase que é bem forte até, que fala assim, que não tem uma causa pra morrer, não tem motivo pra viver, né? E, cara, se tu não tem uma causa ali a qual dizer, eu entrego minha vida por isso, cara, tu não tem motivo pra estar vivendo aqui. Tu só tá vivendo como um zumbi aqui fazendo, sabe? Não sei se gastando a comida aquele e o vídeo tempo dos ratinhos, sabe? Que ficam correndo atrás do dinheiro e tal, sabe? Isso não vai mudar a tua vida, porque no final dela tu não vai levar nada disso. Mas quando tu tem uma causa dizendo, eu entrego minha vida por isso, aí a tua vida começa a fazer sentido. E tudo é pra isso. E a nossa causa é Cristo Jesus, né? E fazer tudo pra Ele, né? Sim. Então está, PDC, está no ar, novo episódio. Esse que é o nosso podcast semanal, sempre conversando com pessoas interessantes que acrescentam muito aqui na nossa vida. Esse é um cuidado que a gente tem aqui, trazer pessoas que vão edificar a tua vida, a tua casa, a tua família, né? Falamos da vida diária, falamos da vida cristã, falamos daquilo que realmente importa, né? Que vai trazer mudança aí na tua vida diária. É sempre essa a nossa preocupação. Queremos te abençoar. Com certeza não vai ser diferente hoje aqui. Deixa eu te pedir, faça a tua inscrição aí no canal no YouTube. Não deixa de seguir as nossas redes sociais. Você fazendo isso nos ajuda a pulverizar o conteúdo para muito mais pessoas. Chegamos numa rede maior de contatos. Então envia aí também, compartilha o podcast aí com os teus contatos. Deixa o teu comentário, o teu like, famoso joinha, deixa aí o teu like. É sim, você nos ajuda muito a divulgar aqui os materiais então da igreja, podcasts, pregações, ministrações, e tudo isso visa edificar a tua vida. Beleza? Espero que você esteja bem. Vamos lá para esse papo super legal hoje aqui. Comigo aqui hoje, então, o Rodrigo, né? Rodrigo, que é nosso líder ali dos teens. Como é que tá? Tudo certo? Tudo certo. Muito obrigado aí pelo convite, né? Para estar participando hoje do PDC. A alegria é nossa te receber aqui, né? A alegria é nossa. Deixa eu te perguntar, começando aqui o nosso papo, como é que foi teu encontro com Jesus? Como é que Jesus chegou na tua vida? Como é que foi o impacto aí de Cristo, do Evangelho na tua casa? Amém. Quando eu era novo, a gente já frequentava uma igreja, né? Falo eu e minha família, no caso, né? Não desde quando eu nasci, mas eu me lembro bem, quando eu era bem novinho, a gente já frequentava. Mas eu nunca tive aquele encontro verdadeiro com Cristo, né? Eu fui ter esse encontro verdadeiro com Cristo com 16 para 17 anos, num culto aqui na nossa igreja. E ali eu conheci verdadeiramente quem era Jesus de uma forma que eu não conhecia antes. Para mim, o meu ponto de vista assim, de Jesus era somente alguém que eu pedia as coisas. E eu me lembro que eu vim num culto, era perto ali do Natal, né? Um culto no tempo que tu ainda era o líder ali dos jovens, né? Lá no underground. No underground, exatamente. E ali me foi mostrado um Jesus que tinha uma nova vida para mim. Legal. Né? E desde aquele dia, desse encontro, eu não parei mais de vir. Eu conheci cada vez mais a Jesus e pude experimentar na prática essa nova vida que ele tinha para mim. Né? Então, se puder resumir, talvez, bem resumida aí a história de como eu cheguei na fé, como eu conheci Jesus, foi assim, no caso, né? Esse encontro real na minha adolescência, né? Quando eu tinha ali de 16 para 17 anos que o Senhor me pegou. Sim. Tu vê, importante até, a gente estava lá no Ebenezer, no sítio, e a gente lembrava do teu batismo lá, né? E aí tu vê, anos depois a gente estava lá juntos, né? E agora tu servindo, orando, ministrando ali com os jovens, né? Então a gente vê o fruto daquilo que Deus tem feito na tua vida, na tua casa, na tua família. E aí, o que levanta para mim como questão é a importância dos pais e da família investir em que os adolescentes e os jovens estejam em reuniões como essa. Assim como tu um dia chegou ali, algo aconteceu. O que te chamou a atenção ali? O que
O que de alguma forma, assim, a tua experiência, o que tu sentiu, o que foi determinante, assim, para tua permanência? Não, agora é o seguinte, eu vou seguir Cristo, assim. Teve algo, assim, que te chamou a atenção? Logo de cara, quando eu cheguei, é o ambiente, né? Às vezes a gente tem aquela ideia que é um ambiente muito... Como a gente tinha uma visão mais antiga, quadrado e tal. A igreja é um lugar... Exato, só que como eu vi num culto de jovens, tinha toda uma temática para os jovens, né? Uma música um pouco mais agitada, uma pregação de uma forma um pouco mais diferente, com uma linguagem que a gente conseguia entender de uma forma melhor, que é justamente o que a gente busca continuar fazendo nos cultos, tanto para os jovens, tanto para os teens, para os adolescentes, ter essa características que atraem eles, que falem a mesma língua, que entendam o momento que eles estão vivendo na vida. E eu me lembro que isso foi o que me marcou. Pô, eles tocam... Eu me lembro que era uns rockzão mais naquele tempo. Que os caras gostam de um rock, claro, cristão e tal. E eu me lembro que me chamou muita atenção. E a palavra, uma coisa fácil de compreender, né? Eu me lembro que foi falado de coisas... que não são, assim, são coisas básicas, mas de uma forma diferente, que fez realmente penetrar no coração e fez eu ter um entendimento daquilo que talvez eu já tinha escutado de várias vezes anteriormente, mas que ali foi de uma forma diferente. Eu vi que esse ambiente fez eu querer ficar ali e conhecer ainda mais Jesus. E é bênção isso, porque talvez os pais não reflitam que o trabalho com os adolescentes, né, agora especificamente, que é o teu caso ali, tu e a Lê. A gente tem aqui o Henrique e a Lelê, tem o Rodrigo e a Lê, porque as duas são Alessandras, né? Então, o Rodrigo e a Lê ali fazendo o trabalho com um time, claro, né? Sim, tem um time ali, o Vini, a Fabi, enfim, todo o pessoal, o Fabiano, todos, a Vanessa, enfim, que estão juntos ali. Eu vou pecar porque eu vou acabar esquecendo alguém com certeza, mas daí, enfim... a questão é que os pais às vezes não pensam que o culto ele é pensado. Vocês pensam, refletem, oram, buscam a Deus, pensam sobre isso. Qual é a linguagem que eu vou utilizar? Daqui a pouco uma brincadeira, o humor, a graça, aquela coisa toda para poder atrair o adolescente, o jovem, e ele poder enxergar isso, né? Que a igreja não é um lugar chatão, assim, né? Os pastores são todos os caras chatos, né? Não pode isso, não pode. É uma lista de não pode. Tem pessoas que imaginam isso, que é uma lista de não pode isso, não pode aquilo. E quando chega no culto, não é isso que eles encontram. Pelo contrário, um ambiente alegre, feliz, né? As pessoas se abraçando, sorrindo, brincando e tal, fazem teatro juntos ali, dinâmicas, brincam e tal. Então... E é isso aí que acontece, vocês pensam a idade, tentam entrar no mundo deles. Isso. Como tu mencionou, a gente tem uma equipe aí que nos ajuda justamente a criar esse ambiente, né? Que vai estar atraindo mais eles, vai fazer eles se sentirem bem ali, né? Criar amizades ali também, né? Com pessoas da mesma idade e tal. Mas principalmente, embora esse ambiente, né, tentando trazer mais convidativo, podendo falar assim, mas é um ambiente que tem muita palavra de Deus também, né? A gente passando através dessas formas aquilo que é essencial para nós, que é Cristo Jesus, né? Então, a gente busca sempre ter esse ambiente mais descontraído, mas sempre trazendo as verdades da palavra de Deus, aquilo que realmente importa, que não precisa ser algo sério. Pode ser algo ali tranquilo, fluir, pra gente conversar sobre aquilo, sabe? Poder dar umas risadas, né? Às vezes a gente acha, né, que o crente tem que ser sério e tal. É fruto do Espírito e a alegria. E a alegria, exatamente. Então, a gente busca isso, dar risadas, brincar, né? Ter esse momento e comunhão também. A gente vê que muitas coisas acontecem através da comunhão, até mesmo o adolescente se abrindo de coisas assim pessoais e que acontece nesse momento de relacionamento uns com os outros, que cria confiança, né? Sim. Hoje a gente percebe até uma temática assim, é a questão das redes sociais, né? Porque como igreja a gente tem alertado muito, falado, até tá vendo uma pesquisa, não é nova, não é recente, mas dizia que pelo menos 56% das famílias brasileiras hoje vivem assim um uso de telas excessivo, né? Então tá muito ali em celular, em rede social, computador, streaming, essas coisas. E, poxa, 56% é mais da metade da população brasileira, né? Estamos falando de 200 milhões de pessoas, estamos falando mais de 100 milhões de pessoas que estão fazendo um uso excessivo de telas, né? E isso causa muito prejuízo. A gente tem visto isso na prática, né? A gente atende jovens, atende adolescentes, pessoas que hoje estão vivendo uma vida, assim, num padrão que tem lhe feito mal. A gente percebe que os seus hábitos, a sua maneira de viver,
tem prejudicado a própria vida desse jovem, desse adolescente, né? Então, por que nós, como cristãos, temos alertado tanto, ou facilitando a pergunta depois de toda essa minha explanação aqui, né? Quais são os perigos da rede social, né, dos aplicativos, essa coisa do smartphone para os adolescentes hoje, que talvez o pai tá lá ouvindo, assistindo a gente e se perguntando por que tanto eles se preocupam com isso, né? Hoje as redes sociais cada vez têm criado esse tamanho que a gente muitas vezes não consegue medir e como tu mesmo falou, cada vez pessoas mais imersas nisso, né? E as redes sociais, elas trazem coisas que podem ser boas, inclusive, né, através das redes sociais que a gente faz tudo isso, que a gente está aqui. Pode trazer coisas boas, mas também pode trazer coisas ruins, né? Própria questão de comparações, né? Tu fica ali, né, contemplando a vida dos outros o dia inteiro. E aí tu começa a olhar pra tua vida, porque a pessoa que posta na rede social, ela não vai postar coisa ruim. Sim, vai postar as coisas boas, né? Sim. E aí tu começa a olhar pra tua vida e dizer, eu não vivo isso, né? Eu não tô vivendo essas questões que a pessoa tá vivendo, ou esse momento da vida e tal. E essas comparações acabam nos deixando triste, né? Começa a crescer também, como a gente tem visto, a questão de ansiedade, de depressão. E não só a questão de comparações que a rede social também ela traz, mas dentre outras coisas que vai prejudicando esse desenvolvimento. Já tem muitos estudos falando sobre essa questão do tempo de tela, ficar muito na frente das telas e como isso tem sido prejudicial até para o desenvolvimento da pessoa, cognitivo, né? Exatamente. Então, a gente até falava antes ali nos bastidores sobre a importância de a gente saber moderar, né? De a gente ter esse equilíbrio, né? Sim. É importante também a gente dizer que nós, como cristãos, nós não somos contra a ferramenta, né? Como se, por exemplo, o problema é... hoje tem muita coisa da inteligência artificial, por exemplo. A inteligência artificial é um problema. A rede social, o Instagram, o TikTok, não sei o quê. Nada disso é, em si, um problema. Assim como a Escritura, por exemplo, diz, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O texto não diz que o dinheiro é o problema, né? O dinheiro é uma ferramenta, é algo que a gente precisa usar. O problema é o amor ao dinheiro. A mesma coisa são essas ferramentas que, se bem usadas, elas podem ajudar, elas podem, né? A gente fala, por exemplo, sei lá, hoje meu cunhado está no Canadá, né? A gente fala isso. Poxa, hoje eu consigo conversar com ele basicamente a custo praticamente zero, quase zero, né? Então, antigamente, imagina 20 anos atrás, 30 anos atrás, eu ia ter que fazer uma ligação, ia gastar um monte para conseguir falar ali 10, 15 minutos, entende? Então, assim, teve facilidades, tem coisas que melhoram a comunicação de quem está longe e tal, mas o que a gente percebe é que é o uso dessas coisas que indiscriminado, que tem feito com que prejuízos sejam causados. A OMS diz que até os 2 anos de idade, uma criança não deveria ser exposta a telas. Não deveria. Ou seja, até os 2 anos de idade não deveria assistir telas. Estava vendo esses dias também os desenhos mais antigos, né? As imagens elas eram mais calmas, as cores eram cores mais neutras, porque aquilo ali não prejudica tanto, né? A visão... a parte cognitiva e tal. Hoje não, hoje é alucinante, muita mudança, muita, né, e cores e tal. Então, assim, o problema realmente maior é esse, tipo, é a falta de equilíbrio no uso, de controle e talvez até, se tu puder explanar isso, o ensino sobre isso. Não é nem só controlar, mas talvez ensinar. Será que é esse um dos grandes problemas hoje, que os pais não ensinam os seus filhos, talvez? Hoje a gente tem visto muito, né, que os pais, para ter um minuto de silêncio, vão lá e dão um celular para os filhos, né? Sim. E isso tem sido uma ferramenta justamente para isso, sabe? Para ter aquele momento de paz dentro de casa. Só que eu vejo isso como algo muito perigoso, né? Porque muitas vezes, não só os filhos, a gente fala aqui estão falando de adolescentes talvez, mas talvez também estamos falando de adultos que estão fazendo uso excessivo de redes sociais, né? Das plataformas e tal. E querendo ou não, nós somos exemplos, né? Você é adulto, você é pai. O filho é a esponja do pai, né? É o reflexo do pai. Então, quando você ensina dizendo, filho, não é muito bom tu ficar assim muito tempo nas redes sociais, mas se tu fica
3, 4 horas, ou em todo momento que tu tá com teu filho, tu tá ligado ao celular, tu não tá passando o mesmo exemplo. Tua boca tá falando uma coisa a qual tu não faz, a qual tu não pratica, né? Então, por isso que é importante, sim, os pais ensinarem, dar limites aos filhos de uso de rede social, estar junto. Hoje a gente vê tantas coisas horríveis acontecendo, né? Casos que tem que tomar cuidado através das redes sociais e que muitas vezes os pais não sabem. Sabe, acontece coisas no celular do seu filho e você nem sabe. Própria pornografia, podemos entrar num tema assim que é bem recorrente, a gente atende muitas pessoas com esse problema. E que para espanto dos pais, existem pesquisas que mostram que os meninos são expostos à pornografia, em sua grande maioria, a partir dos 6, 7 anos de idade. Exatamente. Isso é uma coisa que os pais não têm noção. Eles acham que o filhinho, meu filhinho de 6, 7 anos, ele é uma criança. Ele é. O problema é que quando tu larga o celular na mão, a gente já citou aqui, né? O caso lá do Dr. Nabuco lá falou, a guriazinha de 6 anos com um monte de vídeo pornográfico no celular. Daí ele perguntou pra mãe, tá, mas vem cá, vocês compraram esse aparelho usado? Como é que esse monte de vídeo foi parar no celular de uma criança de 6 anos? Não, é que a professora citou lá uma música que era a dança do pintinho, ela foi, pesquisou, só que daí sabe que vem com isso, né? Sim. Começou a ver aquilo ali. Então, assim, o problema é esse uso indiscriminado, penso eu, e também uma falta de ensino, porque uma das coisas que eu tenho feito com meu filho é ensinar, não é só dizer não pode, né? E talvez essa seja a falta de comunicação que hoje os filhos sentem esse abandono, que é o filho chega pro pai e diz, pai, posso ter tal coisa? Não. Mas por que não? Me explica, eu quero entender o porquê. E na verdade, quando a gente entende o porquê, faz sentido, né? Quando tu explica, meu filho, isso aqui não é bom por esse motivo, tal. Pô, aquilo ali faz sentido para a criança. Sim. Ele não briga mais, entende? Eu já percebi isso com meu filho, que quando eu explico para ele, ele entende, ele não questiona mais aquilo ali. Já entendi. Aquilo ali me faz mal por esse motivo. Então, por exemplo, tem filmes, eu já citei, filmes que eu vejo e que não tem coisas tão legais, tem algumas coisas que não são legais, mas ao invés de eu simplesmente, meu filho não vai ver, mas todas as crianças estão vendo, para ele não ser um alienado, eu deixo ele ver. A gente vê o filme juntos. No final do filme eu sento e converso com ele. O que tu achou da cena tal? Tu viu aquilo ali que ele falou? Tu viu a maneira como ele se portou? O que tu acha? Tá certo ou errado? Tá errado, né, pai? Por que tá errado? Porque ele fez assim, porque ele fez assado. Fazer ele pensar, até porque nem sempre a gente vai estar todos os momentos com nossos filhos, né? Sim. Por isso que eu entendo a importância, assim, de os pais ensinarem os seus filhos, né? Não só o exemplo, ensinando com exemplo, e explicando as coisas. Eu sei que às vezes as pessoas não têm paciência, mas é necessário, né, Rodrigo, ter essa paciência, né? Com certeza, é um investimento, né? É um investimento que tu tá fazendo no teu filho para que lá na frente ele venha desenvolvendo o caminho certo, né? E eu vejo a importância dos pais ensinarem coisas assim que antigamente a gente falava, ainda não tem idade para essas coisas. E talvez sim. A gente tem que falar dessa parte da sexualidade. Temos que falar sobre abuso, que é uma questão que infelizmente acontece, entendeu? Temos que falar assuntos mais sérios, porque antes de sair da tua boca com a explicação do que sair pela boca de outros ou pela internet distorcido, né? Sem uma base bíblica, sem uma base cristã, entendeu? Então é melhor tu chegar antes, explicando desde cedo como funcionam as coisas, do que tu deixar outras pessoas ensinar e talvez ensinar de uma forma distorcida, né? A gente também tem uma ideia, às vezes, distorcida nesse sentido. Por exemplo, quando a gente vai falar de sexo, a gente pensa assim, como é que eu vou falar isso pro meu filho? Claro, tu não vai falar pro teu filho como se tu estivesse narrando um filme pornográfico. É óbvio. Não faz sentido nenhum, claro. e é uma coisa que deturpa. Eu ensinei e tenho ensinado o Lorenzo já desde os 7, 8 anos. Eu expliquei para ele o que é sexo. Só que como que eu fiz? Eu aprendi isso com outro pastor que ensinou isso. Eu achei interessante. Eu peguei, por exemplo, imagens da fisiologia do corpo masculino, feminino, tipo aquelas aulas de anatomia. E expliquei as partes do corpo, como é que funciona, como é que nascem os bebês, como é que é. E aí ele ficou olhando minha cara assim, estranho. Eu disse pra ele, é estranho isso, né, filho? Pai, é muito estranho. É estranho, mas ele já entende, ele sabe como funciona. Expliquei isso de uma maneira científica, né? Usando a fisiologia, não uma questão de sexualidade deturpada. E expliquei, falei o que era pornografia, disse para ele, filho, isso faz mal, vai deturpar, entende? O pecado vai entrar, não é o jeito certo. Deus criou uma forma correta, que é assim, 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 no casamento, no futuro e tal e tal.
Então, é possível fazer isso. Porque quando, de novo, se o teu filho entendeu, quando ele for exposto a algo ruim, ele vai saber, isso aqui não é para mim. Né? Exatamente. Porque a gente não vai conseguir colocar isso numa redoma. Não. E acho que nem essa é a ideia, né? De querer sempre ter o filho ali, sabe, no teu controle. Tem uma frase que eu escutei que eu acho que ela é muito boa, que fala assim: um bom pai não é quem cria um bom filho. Um bom pai é quem cria um bom pai. A gente não tá para criar bons filhos, a gente tá criando a próxima geração de pais. Vamos criar com esse pensamento, confiando que o filho vai, né, lembrar dos ensinos, das tantas vezes que a gente sentou, conversou, ensinou, às vezes repreendeu, entendeu? Para que assim crie bons pais, sabe? Se a gente quer só manter ele no ciclo onde eu consigo enxergar o filho, talvez tu tá prejudicando mais ele do que realmente educando. Porque uma hora ou outra ele vai ter esse contato com as coisas do mundo, com as coisas assim distorcidas. Então, cabe a nós ensinar, né? Como tu falou, ensinar antes, é melhor chegar antes, né? Esse eu acho que é o melhor caminho a Sem seguir, dúvida. Né? O que tu acha hoje que atrai tanto os jovens e adolescentes para as redes sociais? Hoje a gente vê todo mundo tão fixado em rede social, TikTok, Instagram e tantas outras redes que cada dia vão surgindo aí. O que tu acha que atrai tanto essa gurizada para isso? Bom, acho que a primeira coisa é aquele de pertencimento, né? Aquele senso de eu tenho que pertencer a um local ou a uma rede social onde todo mundo tem. Entendeu? Onde todo mundo tá acessando e tal. Então tu vai na escola, todo mundo tem Instagram, TikTok, tem várias coisas, entendeu? Então eu vejo essa necessidade, pelo menos dos adolescentes, de eu tenho que estar inserindo nesse grupo, né? Também vejo muito a questão da validação, né? Quando vou postar uma coisa, as curtidas, né? Os comentários, será que estão me vendo, sabe? E eu vejo muito essa necessidade, principalmente na adolescência, de se autovalidar, de ser aceito, exatamente, ser querido por todos, no caso. Então, eu vejo como isso também um dos fatores que o pessoal tem acessado e tem postado e utilizado muitas redes sociais. E o próprio entretenimento, né? Um entretenimento ali rápido, né? Que te libera uma dose de dopamina ali, tu fica, sabe? E a gente vê esses vídeos curtos crescendo muito por isso, né? Porque tu quer sempre estar vendo e tal. E tudo isso que eu citei, não estou dizendo que é algo bom, né? Mas eu vejo que é algo que tem atraído os adolescentes a estar utilizando as redes sociais, assim, né? E a importância da gente tomar cuidado disso, né? Sim. Eu percebo até, às vezes, as meninas, né? Elas postando algumas fotos até mais sensuais, assim, não sei o quê, para que nos comentários a gurizada fique ali falando, né? Sim. Que linda, que isso, que aquilo, aquilo outro. A gente percebe que eles querem preencher alguma coisa, né? Será isso uma falta, às vezes, até de uma afirmação em casa? Porque eu me pergunto assim, por exemplo, uma menina, né? Se o teu pai é um pai presente, é um cara que fala para tua filha, né? Olha, filha, tu é uma menina bonita, tu é assim, tu é assado, tu vai acertar, Deus tem um cara correto para ti, assim. Será que ela teria tanta essa necessidade? Uma vez que ela já tá bem firmada, né? Tem um pai firmado, um cara que... E, aliás, o pai se torna um exemplo tão alto que ela não aceita qualquer um depois, exatamente, né? Porque, eu tenho um exemplo em casa de um cara, um homem de verdade, que cuida da minha mãe, que tal, faz as coisas, tal. Eu não aceito qualquer um, né? Vai ter que ser trabalhador, vai ter que ser um cara que gosta de estudar, que se vira e tudo mais. Será que não é uma falta, às vezes, de carinho, de afeto, de afirmação de casa? Eu acho que é isso que é uma coisa que os pais têm que refletir, né? Ver como é que tem. E mesmo cristãos, né? Sim, mesmo cristão, né? Como o teu filho tem se portado, e se não tem esse déficit na casa, sabe? De amor, de carinho. Às vezes eu vejo muitos pais dizendo, não, mas é que eu trabalho muito para dar tudo e tal. E, gente, eu vejo que adolescente o que menos precisa são coisas materiais. Que eles estão muitas vezes clamando é atenção, dizendo, olha para mim. E muitas vezes fazem coisas para chamar a atenção. Pra dizer, só quero que tu me olhe. Tá rebelde. Eu só quero que tu me escute. Pastor. Eu só quero que tu sente comigo, né? E converse. E às vezes é isso que tá faltando. Então, eu acho que é uma coisa até para os pais que estão escutando, enfim, refletir sobre isso, né? Como é que tem sido o meu tratamento com meu filho, sabe?
Eu sei que o trabalhar é importante, né? Querer dar o melhor pro seu filho, muitas vezes o melhor que não teve na sua infância. Não tô dizendo que isso é errado, mas, gente, não esquece no primordial, que é a atenção, que é o carinho, que é o amor, né? É que às vezes a gente ultrapassa os limites assim. Eu não tive, agora eu vou dar tudo que eu não tive. Só que a gente esquece, tem que ter um equilíbrio, né? Exato. Tu vai ser um pai melhor, vai dar um pouco mais que tu gostaria, não vejo problema algum nisso. Pelo contrário, acho que é um upgrade, né? Cada geração vai melhorando. Mas tem coisas que a gente pode, tipo, alejar os nossos filhos, tirando deles a oportunidade, né? Então, nós precisamos deixá-los crescer, etc. E dentro desse processo tem isso, o carinho, o afeto é importante. Às vezes o homem é mais bruto, assim, não teve muito essa questão do carinho, ele não gosta de abraço, de beijo, de estar perto e tal. Mas são coisas, cada um do seu jeito, mas é importante demonstrar isso pro filho. Filho, eu te amo, entende? O pai tem orgulho de ti. Tu é um cara assim, eu espero... Pô, eu creio que tu vai ser um grande homem, cara. Tipo assim, eu tô aqui, precisar de ajuda, qualquer coisa, entende? Eu vejo que às vezes o filho, ele sente falta disso. Uma vez eu conversei com um rapaz e ele disse isso, cara, eu sinto falta, entende? Do meu pai, me olhar, me perceber. Só tem cobrança, mas não tem, assim, um afeto, um carinho, alguém que tá ali do lado. E até na hora da cobrança, cobrar do jeito certo. Cara, tá errado, tem que melhorar. Mas assim, cara, eu tô aqui, vou te ajudar, vou te ensinar. Vem cá, eu vou te ensinar. Faz assim. E eu vejo justamente isso, né? É liberar palavras boas sobre o teu filho, né? Não dizendo que... Eu sei que tem muitas pessoas que tiveram uma infância complicada. Pais que tiveram infância complicada, né? Sim. Que não tiveram, talvez, esse amor. Talvez nunca escutou o pai dizendo que ama, né? Quantas testemunhas a gente já escutou disso, né? Mas talvez se tem pais que são assim ou que enfrentaram isso na sua infância, eu vejo que é a oportunidade de tu fazer diferente. Tu pode se abraçar naquilo que, eu fui assim, por isso que eu sou assim, e se abraçar nesse problema. Ou tu pode liberar isso e dizer, não, então eu vou ser diferente. Sabe? Aquilo que eu não tive, aquele amor, aquele afeto, então eu vou entregar isso. Porque tu, às vezes, consegue ver na tua vida, pô, tive falta isso na minha vida. Como é que eu vou estar passando isso também pro meu filho, né? Então, essa é a importância, assim, da atenção, né? Isso igual eu falei, é primordial no relacionamento de um pai com um filho. Cara, é difícil tu ser amigo do teu filho, às vezes, quando tu não dá atenção pra ele, sabe? E tá junto, entender, e até mesmo ele poder ter a liberdade de te abrir algumas coisas. Errei, eu tô com esse problema, sabe? Eu vejo que às vezes tem adolescentes que vêm e nos abrem coisas muito sérias que os pais não sabem, entendeu? E então, acho que é importante esse relacionamento, né? Para ter essa confiança e esse tratamento um com o outro, né? Sim. Claro, tem coisas também que a gente entende que o adolescente deve ficar envergonhado de falar com os pais, né? Até porque não quer perder aquela questão, assim, ele entende que precisa ter um padrão pro pai, pra mãe, e ele não quer que o pai se decepcione às vezes, né? E a gente entende, por isso, de novo, a importância do trabalho com os adolescentes, ter uma liderança, pessoas ali que trabalham junto com a família, né? O pai e a mãe não podem achar que vão trazer o adolescente aqui, tudo vai acontecer por osmose. Vocês que se virem aí, cuidem do meu filho, resolvam os problemas dele. Não é isso que acontece, né? Nada substitui a vida familiar, mas há um trabalhar junto, há um somar, né? Então, por isso, de novo, a importância, né? Eu falo também, eu com 12 anos num retiro, fui tocado por Deus ali, a minha vida, houve uma decisão, né? De seguir a Cristo de maneira firme. Então, é importante esse trabalho, os pais incentivarem os seus filhos. Mas assim, a gente está falando muito sobre essa questão da rede social e o uso, enfim. E aí eu te pergunto, como cristãos, né, e vocês, eu vejo que vocês usam ali também as redes sociais junto com os adolescentes, né, até para divulgar o trabalho que é feito e tal, compartilhar a palavra, estar junto deles. É uma maneira também de hoje a gente pastorear, usando também as redes sociais, porque está no dia a dia, não só no culto. Qual é a forma, assim, correta, ou uma maneira saudável que a gente pode utilizar as redes sociais também? Porque eu também sempre disse isso para os jovens. A igreja não é o lugar do não pode. A igreja é o lugar que vai te dizer o que tu pode fazer em Cristo. Vamos mudar. Em vez de tu ficar dizendo não pode, vou dizer, cara, o que tu pode fazer em Cristo Jesus. Eu vejo assim, a gente falou muitas coisas ruins que a rede social traz, né? Mas a gente não pode também atrelar somente coisas ruins. Acho que não é uma solução. E sabe que eu aprendi isso há pouco tempo, né? Tirar rede social.
Acho que essa não é a solução. Já tive na minha cabeça dizendo, só tem porcaria aqui, eu vou sair disso daqui, o que eu tô fazendo aqui? Mas uma vez Deus me falou comigo sobre isso, tem um propósito, tem um motivo. Então, se a gente utilizar as redes sociais da forma correta, isso pode gerar muitos frutos, pode fazer o nosso crescimento espiritual também, sabe? Sim. Eu até trouxe aqui um livro que eu li no começo desse ano, que é A Pirâmide da Sabedoria. Agora, né? Vai ficar para Vivi atrás agora. Aí atrás, né? Comprar, logo vai ter na história aí. Acho que até tem ali, eu acho. Sim, mostra aí na tela lá. Aí. Tá. Esse livro aqui, um livro muito bom, A Pirâmide da Sabedoria, onde eles usam muito ali como exemplo a pirâmide alimentar para falar sobre aquilo que tem que ser o mais importante e aquilo que talvez a gente tem que dar uma importância menor, né? E secundária. Aqui, se você conseguir enxergar, tem a Bíblia como base de tudo e depois as outras coisas, né? E por último tá o celular, né? As redes sociais. Sim. Mas algo que eu achei interessante aqui, que é o que eu estava falando antes, é que em nenhum momento esse autor ele fala pra gente sair das redes sociais. E acho até interessante, até vou ler uma parte aqui para vocês, que fala assim: a internet e as redes sociais precisam desesperadamente que a luz fique em vez de sair. Precisam que a luz permaneça. E também tem outra parte que fala assim: não se imunize apenas contra a doença epistemológica da era online. Faça a sua parte para encontrar uma cura. Então eu vejo também que nós, como cristãos, temos uma responsabilidade. Por isso que hoje nós temos, né, ali as plataformas dos teens, tanto no Instagram como também no TikTok, porque a gente entende que hoje os adolescentes estão lá dentro. Então a gente precisa também estar lá dentro para passar a luz, para passar aquilo que é a verdade, né? Mas trazendo assim de uma forma mais prática para o adolescente, né? Como utilizar. Primeiro falando dessa parte dos pais é o controle. Acho que é importante os pais estar juntos, ter acesso ao Instagram, ao WhatsApp, ao TikTok, para saber quem o teu filho está seguindo. Ter horário, ter controle, né? Não ser algo de um uso indiscriminado, né? Exatamente. E para aquele que acessa, né, o adolescente ou até jovem que acessa a rede social, ter aquele filtro nos olhos, sabe? Tem a passagem que fala, né, que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E eu acho que é a pergunta que nós temos que fazer quando a gente acessa. Será que isso convém? Talvez nem seja pecado, mas será que isso convém? Será que isso não está só fazendo eu perder tempo? Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim: quando Satanás não pode te destruir, ele tenta te distrair. Então muitas vezes Satanás não vai poder te destruir. Tu é um filho de Deus, ele não tem poder sobre a tua vida, mas ele pode te distrair e ficar fazendo tu perder tempo com coisas que muitas vezes é inútil ou fútil, que não vai agregar nada à tua vida. Então a gente precisa ter esse filtro nos nossos olhos. Será que isso convém? Sabe? Porque se não convém, talvez a gente tenha que parar de seguir aquela pessoa, aquela menina que posta sensualidade, sabe? E começar a ter esse filtro para que a gente possa utilizar de uma maneira certa. Entendeu? Uma coisa que eu não utilizo muito no meu Instagram, vou falar assim pessoalmente, é aquela lupa, né? Que dá sugestões de outras contas e tal. Eu não costumo utilizar isso daí, porque, cara, vai me encher de um monte de coisa que, na verdade, não convém muito que eu assista. Então, eu costumo ali acessar as coisas do pessoal que eu sigo, que eu acho que tem uma relevância, pastores, líderes e tantas outras pessoas, até mesmo amigos, entendeu? Que vai fazer alguma diferença ali, mas é ter, eu acho que esse filtro, sabe? Pô, se eu tô usando, eu sei dos maus que tem a rede social, então eu tenho que usar com moderação isso aqui, né? Tentar não perder tanto tempo com isso. E falando questão de adolescente, os pais têm que estar junto nisso. Não pode deixar simplesmente o celular e deixar o teu filho decidir o que vai assistir, quem vai seguir. Daqui a pouco eles estão aprendendo coisas ali que é contra aquilo que nós queremos, né? Exato. Isso é uma coisa importante, né? Eu sempre digo, os pais às vezes não querem ter o controle dos filhos, mas a questão é, se a gente é pai, é nossa responsabilidade. Aliás, talvez seja a primeira coisa que o Senhor vai nos perguntar quando a gente chegar na glória, né? A primeira pergunta não é: e aí, pastor, como é que tu conduziu o rebanho e coloquei na tua mão? Não, é primeiro: Felipe, como é que tu conduziu o rebanho que eu te dei, que é a tua esposa e o teu filho? Primeira coisa que ele vai me perguntar. Esse é a primeira questão. Depois vem as outras. E os pais precisam entender que ser pai é afiar a flecha para que ela chegue no alvo. E isso se dá a gente precisa ter esse controle. E por que a gente fala do controle? Porque se o teu filho está com o celular ali, coloca qualquer palavra, já traz uma coisa. Daqui a pouco até a intenção inicial nem era procurar, né, sei lá, pornografia, impureza, ou se envolver com grupos errados.
Mas daí procurou uma palavra que chamou uma outra coisa, que apareceu uma imagem ali sensual, apareceu uma coisa que chamou atenção. Aí ele clica ali, e aí vira uma bola de neve. Uma bola de neve, né? Então, assim, por isso que a gente fala de ter controle. E a gente sempre cita aqui grandes especialistas, os caras do YouTube, do Google e de tantas outras plataformas gigantescas que foram que ajudaram a criar essas ferramentas, dizem: eu não deixo meu filho sozinho com o celular. Então, assim, se eles dizem isso, sim, é porque hoje a gente percebe também, inclusive, que as redes sociais têm um poder de mudança de comportamento e de pensamento. Eles influenciam isso. Então você tá lá vendo o youtuber fulano de tal, mas o cara é anti-Deus, anticristão, anti-fé, pautas totalmente progressistas, contrárias à natureza de Deus e tal. E aí daqui a pouco o teu filho tá ali, tá consumindo, gosta do cara, o cara se torna uma referência, tudo que tu vai falar é errado, agora é o cara que tá certo, entende? Então, e os pais vão perdendo esse controle e perdendo os filhos, sim. Porque faltou isso, explicar o porquê, né? Então daqui a pouco se o teu filho chega e diz assim, mas essa pauta aqui é tão interessante, por que vocês são retrógrados, quadrados? Não, senta aqui, amigão. Peraí que eu vou te explicar agora o beabá, tu vai entender o porquê. Quem é que tá certo, quem é que tá errado agora. Entende? Isso é importante, né? Sim. Ter esse controle é muito importante. E eu acredito que talvez a gente possa estar falando para pais que já perderam um pouco esse controle, sabe? Estão enfrentando aí desafios com seus filhos em casa, acessando a internet, acessando até coisas que não deveriam acessar, sabe? E eu acho que nesses casos é o caso de o pai pegar as rédeas, né? Dá tempo ainda, né? Exato. Tem uma conversa olho no olho. Exato. E às vezes tomar algumas atitudes ali, né? Que talvez teu filho num primeiro momento não vai gostar. Mas é aquilo, explicando, como tu mesmo disse, sabe? Explicando o motivo, mostrando, ó, isso aqui não é bom por isso, por isso. Ah, mas todo mundo faz, mas sim. Mas tu não é todo mundo, como diz, né? A frase antiga da mãe. Antiga, né? Mas mostrando isso. Mas eu também vejo que às vezes comete um erro, né? Aí acabam tirando por um tempo o celular do adolescente e fala, agora tu tem que ler a Bíblia. E vira as costas pro filho e sai. Sim. Entendeu? Não, esteja junto com teu filho. Se é uma mudança, tem que fazer uma mudança na casa, com seu filho. Então esteja junto nessa mudança. Vamos ler junto. É o que a gente já falou. Tipo, se tu não lê a Bíblia, teu filho não vai ler. Não vai. Se tu passa o tempo todo no celular, ele vai ficar o tempo todo no celular. Então não adianta falar se você não faz, né? Sim. Então talvez a primeira mudança é uma mudança pessoal. Uma mudança nos pais. Para que depois possa ocorrer nos filhos. Aconteceu, a gente falou... entrou essa lei proibindo o uso de celulares nas escolas. Quem reclamou não foram as crianças. Foram os pais. Quem reclamou foram os pais, cara. Os pais, Entende? Como é que eu vou falar com meu filhinho? Como é que eu não sei o quê? Cara, às vezes dá vontade de assim, cara, eles parecem um bando de criança, né? E tipo assim, não é uma geração, às vezes, de pais infantis. Sim. Cara, você tem que ser pai. Pai é ser pai. O pastor falou no outro podcast aqui, não é ser amiguinho do meu filho. Eu quero ser amigo. Deixa os amigos serem amigos dos teus filhos. Você tem que ser pai, você tem que ser mãe, entende? Porque senão eles vão ter muitos amigos e nenhum pai, nenhuma mãe, né? Isso é uma coisa importante. E se tu confia na educação que tu deu pro teu filho, tu não vai se preocupar. Quando ele tá longe de ti. Entendeu? Pô, eu ensinei no caminho, como a Bíblia fala, sabe? Ensinei meu filho, então eu confio. Eu confio. Ele pode até errar, mas eu vou lá, vou mostrar pra ele de novo, vou insistir quantas vezes que for, sabe? Porque às vezes eu vejo, não, eu tenho que ter sempre o controle do meu filho. Não, tu criou ele no caminho certo, mostrando os caminhos que ele deve seguir. Ok, confia. Então. Claro, confia em Deus, né? Isso. É isso aí. E nessa questão que a gente falou muito da comparação, né? Da questão da identidade, o que tu acha que é o maior problema e por que eles têm, será, essa... A gente passa por isso, né? Às vezes os pais reclamam do filho. Esse guri tá isso, aquilo, tá fazendo isso, aquilo, outro, essa guria. Daí a primeira pergunta que o pastor faz, né? Olha para os pais e diz assim, tu já não foi guri? Né? A primeira pergunta que diz, eu já fui. E como é que foi? Eu errei, eu fiz isso. Sim. Pois é, cara, calma, dá uma respirada. Tipo assim, tem algumas questões da idade, tem questões hormonais, tem questões acontecendo ali, né? Sim. O que tu acha que é a principal causa, assim, dessa comparação deles? Por que eles têm esse negócio, eu vejo, né? que sim, o adolescente ali tem esse grau a mais de querer se comparar. Porque eu acho que eles estão ainda nesse desenvolvimento do seu caráter, de quem eles serão, entendeu? Então estão buscando referências para buscar ser igual, para tornar quem eles vão ser ali na sua fase adulta. Então ele tem muito essa busca, né? De buscar essas comparações.
E na adolescência, no caso, né, e utilizando ainda mais das redes sociais, que dá acesso a pessoas do mundo inteiro, acaba tendo ainda mais isso, né? Mas, de novo, é importante a gente estar atento a isso, né? Ao que o teu filho está se comparando, ou a quem o teu filho está querendo ser, né? De novo, a gente vai talvez bater na mesma tecla do começo ao fim hoje no podcast. Os pais têm que estar presentes para saber quem é a influência do seu filho, né? E para nós também, né, como adultos também, né, quem que a gente tem buscado se espelhar, né, buscado ser parecido, né? A Bíblia ela deixa muito bem claro ali sobre quem nós temos que buscar ser. Não é à toa que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, ou seja, fomos criados à imagem e semelhança dele para ser parecido com quem? Com o cara lá do YouTube, com o cara que eu sigo? Não. Para ser como ele, sabe? Para ser o mais parecido com ele, o mais parecido com Jesus, que é o nosso maior exemplo, sabe? E se o teu filho talvez está se direcionando para outros exemplos, é um alerta que eu acho que tem que ligar, né? Pô, o que está acontecendo aqui? Sabe? Será que ele não está consumindo, sabe? Se entregando muito ali, só acessando, sabendo vida. E é impressionante, né? Porque eles buscam a vida toda, sabe? Até o número que calça a pessoa que eles gostam e tal, acompanham e falam da mesma forma e agem da mesma forma, né? Mas, de novo, eu acho que tem que ligar um alerta para isso. Se os adolescentes tem essa vontade de se comparar, isso muito mais aflorado nessa idade, acho que é um momento que a gente tem que estar mais atento. Claro, depois a gente vê, até hoje acontece conosco, né? Mas quando a pessoa vai ficando mais velha, vai estar tendo mais definições assim da vida, de como é, e acaba não tendo tanto como nessa faixa etária, eu acredito. Sim. Sabe? A filosofia fala muito sobre a questão ali das 12 camadas da personalidade, né? Tu vai, desde a tua infância, tu vai formando as camadas da personalidade. Eu percebo que nessa idade deles, da adolescência ali, pré-adolescência, adolescência, juventude, é uma fase de muitas definições, né? Então eles estão ainda tentando se entender no mundo, quem é que eu sou no mundo, qual que é o meu lugar, entende? E buscando referencial. O tempo todo eles estão buscando referencial. Quem é o cara? Isso é inconsciente. Talvez não seja tão consciente assim, né? Como a gente imagina. Eu acho que a gente começa a ter mais referenciais conscientes quando a gente amadurece mais, né? Aí tu pega caras que tu, admira esse cara, eu quero ter uma família igual a dele, eu quero, né? Mas acho que de maneira inconsciente eles estão buscando. Às vezes é o astro do pop, às vezes é o jogador de basquete, às vezes é o jogador de futebol. E eu penso cada vez mais a importância que esses caras têm, né, com as crianças e os adolescentes, né? Um jogador de futebol, um cara que tem assim uma plataforma, né, uma voz no mundo, ele tem uma importância. Eu acho legal ver alguns atletas, o próprio Lucas do São Paulo, por exemplo, jogador, eu acho interessante, ele demonstra sua fé, ele fala da fé. O Kaká faz isso muito bem, né? Pô, o cara é bola de ouro, entende? Campeão do mundo pela seleção, um grande jogador e tal, e ele anuncia fé, fala, ensina e tudo. Eu acho isso importante. São caras que entenderam o chamado. Deus me deu uma voz, né? Eu tenho que fazer algo com isso aqui que eu tô... E, de novo, a importância dos jovens verem vocês como uma referência, né? Sim, exatamente. É buscar, né? Justamente referências e talvez de pessoas, né? Mas eu vejo que buscar uma referência não é idolatria, né? Sim, não, é diferente, claro. É que eu vejo que muitas vezes o adolescente às vezes não sabe ter esse filtro, né? Ele diz assim, eu admiro algumas coisas, mas essas outras coisas não. Ele admira tudo, inclusive as coisas que não prestam. E aí se torna uma idolatria essas pessoas, né? E não, a gente pode admirar uma pessoa, né? E a gente tenta ser, né? É óbvio que não adianta também a gente só ir lá pregar, falar e ensinar e não viver. A gente tenta ser essa pessoa a qual eles podem também buscar essa referência, né? Mas eu vejo, assim, como em todas as áreas, assim, a maior referência é os pais. A maior referência é dentro de casa. E nessa questão da identidade, de achar o seu lugar no mundo, o seu propósito, como é que o evangelho ele pode ajudar, na verdade, resolver até essa questão, né, do adolescente? Como é que tu vê, assim, que o evangelho ele pode trabalhar na vida do adolescente para ele encontrar propósito, senso, né, de vida,
e a sua própria identidade. Sim. A nossa verdadeira identidade a gente só encontra em Cristo, né? E isso talvez já resolveria todo o problema, porque se eu tenho a minha identidade bem definida em Deus, né? Através daquilo que Cristo fez por mim, eu não preciso buscar outras identidades. Sim. Né? Primeiro, entendendo que nós somos, filhos de Deus, entendeu? Criados, como nós falamos anteriormente, à imagem e semelhança dele, entendeu? Eu fui criado por ele, para ele e para seguir nos caminhos que ele tem para mim. E eu acho que isso é importante, sabe? Às vezes algumas pessoas acham que vêm na Terra simplesmente para viver uma vida qualquer, e eu não creio nisso, porque a Bíblia também nos ensina sobre isso. Ela nos fala que nós temos um propósito, nós temos uma missão, um caminho ao qual o Senhor espera que nós venhamos estar caminhando, sabe? E quando nós entendemos isso, entendemos aquilo que a Bíblia nos ensina, a gente já não fica tão procurando isso, essas vontades ou esses exemplos de outras pessoas, mas a gente busca compreender qual a vontade de Deus. Primeiro, entendendo a nossa identidade, somos filhos de Deus, isso nada vai tirar disso, somos filhos deles e ele tem um plano melhor para nós. Então a gente começa a caminhar dizendo: Senhor, qual é a tua vontade? E eu posso garantir nesses 10 anos aí que eu tô na fé, que viver a vontade dele é muito melhor do que qualquer coisa que o mundo pode te oferecer. Não é errado, gente, a gente ter planos, a gente ter metas, a gente ter, sabe, planejar coisas para a nossa vida, né? Mas lembrando que a última palavra é sempre de Deus. Então é: Senhor, seja feita a tua vontade. Sabe, como Jesus na oração lá no Getsemane, sabe? Senhor, se possível, afaste de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade, entendeu? Então a gente tem planos, mas sempre eu acho que no final das nossas orações, dos nossos planos, a gente tem que dizer: é a tua vontade, porque eu tô aqui para fazer ela. Então acho que esse entendimento da nossa fé, entendendo que nós somos em Deus, em Cristo, sabe, nos ajuda a gente parar talvez de ficar procurando só em outras pessoas, né? Eu ouvi de um pastor uma vez uma coisa que faz muito sentido, né? Ele disse: se a gente tá aqui por acaso, porque quando a gente pensa, por exemplo, o mundo foi criado, sei lá, Big Bang. Hoje tem outras teorias, né? Sim. É bem discutida até no meio científico. Eu falo disso porque eu gosto bastante de astronomia e pensar na evolução, início, tudo. Eu gosto dessas coisas. É meio um hiperfoco que eu tenho. Tem a ver com meus toques, né? Enfim. E se discute muito isso hoje. Mas assim, se a gente pensar que o mundo foi causado por uma explosão de gases, né? A gente está falando que a gente é um acidente do universo. Olha só. Se o mundo foi causado por uma explosão cósmica, nós somos um acidente do universo. Agora, se o mundo foi criado por um ser perfeito, gigantesco, maior do que qualquer coisa, nós fomos sonhados. Ele nos desenhou, ele nos imaginou. E, aliás, Efésios 1 diz, né, que ele nos predestinou antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Olha só, ou seja, antes de o Senhor criar o mundo, ele já nos desenhou, ele fez vamos dizer assim, ele fez o rascunho, entende? Ou seja, sei lá, tô fazendo o meu trabalho. Pô, tu trabalha numa das melhores barbearias, quiçá a melhor barbearia aqui do Rio Grande do Sul. Se tu vai lá, tu faz o teu trabalho, procura fazer o teu melhor, o carinha vem te dar um tapinha nas costas. Meu, tu é top, hein? Que legal. Beleza, acabou ali, né? Fiz o meu trabalho, recebi um tapinha nas costas, encerrou. Agora, se eu faço isso entendendo que tudo que eu faço é para a glória de Deus, a minha satisfação ela é muito maior. Porque por mais que eu receba o tapinha ou deixe de receber o tapinha, isso já não faz mais a diferença. Ou seja, eu não estou mais tão preocupado com o que vão pensar ou dizer. Eu estou preocupado em fazer para a glória de Deus e sei que fazendo isso, oportunidades vão se abrir para que esse mesmo Deus que está operando na minha vida opere na vida dos outros. Ou seja, aí a gente encontra alegria. Né? E quando a gente entende isso, até a forma que a gente faz muda, né? A gente não vai fazer de qualquer jeito, porque o Senhor não fez nada de qualquer jeito para nós. Tudo que Ele fez foi com excelência e a forma de responder é fazendo da mesma forma. Tem uma história, não sei bem ao certo, mas se eu não me engano é na Suíça, né? Que fala, né? Que tanto os relojoeiros como também os chocolates, que são muito conhecidos na Suíça, né? Lá no começo eram cristãos que faziam e eles falavam: vamos fazer um relógio para que Deus use ele. Então eles fizeram com tanta excelência que hoje os melhores relógios são de lá, né? Então eu acho que é muito isso, sabe?
Como a Bíblia fala, quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus, sabe? Então, seja comendo, tu pode fazer para a glória de Deus, sabe? Bebendo. Eu vejo que esse versículo ele pegou coisas simples do nosso cotidiano e dizendo até nisso, tu pode glorificar o Senhor. Claro. Então, em qualquer coisa, trabalho, na rua, fazendo o que for, tu pode fazer para a glória de Deus, né? Sim. Eu creio que isso traz resposta para muitos adolescentes, né? É saber que você não é um acidente de Deus, né? Você não está aqui por acaso. Exato. Você não é um acidente cósmico do universo. Não, Deus, ele sonhou contigo. Ele pensou em você. O Ben Lipscher fala no livro dele, Jesus Culture, algo que outros autores falam também. Mas ele diz assim, por que nós nascemos nessa época, nessa nacionalidade, nesse lugar? Por que eu sou brasileiro? Por que eu sou gaúcho? Por que eu não sou baiano? Por que eu não sou paulista? Por que eu não nasci, sei lá, no século XIX? Por que eu nasci agora? Por que eu estou aqui? É porque Deus tem um propósito para mim nesse tempo e nesse lugar da história. E eu não posso renegar isso dizendo, não, eu estou aqui só para... Vou trabalhar, comer, beber, dormir, né? Assistir meu filmezinho, minha sériezinha e tal. Não, a gente pode usufruir, né? No dia a dia das coisas, da vida, de maneira sempre equilibrada, correta, né? Que tudo seja para a edificação e tal. Beleza, a gente pode, não tem problema. Porém, eu tenho que saber que tudo que eu estou fazendo é para a glória de Deus, porque eu fui projetado para um propósito. Eu acho que esse senso de propósito, ele vai resolver muitos problemas. Sim. Já até da comparação. Sim. Vou parar de me comparar com os outros, porque é o seguinte, eu conversava com uma jovem esses dias, eu disse para ela, tu não tem que ser a fulana, beltrana, a ciclana. Ninguém quer isso, entende? Tipo, ninguém quer que tu seja igual a fulana, a ciclana. Nem Deus quer isso, entende? A gente quer que você seja quem você é. Porque é isso que a gente precisa, é isso que a gente quer, é isso que Deus quer. Deus não quer que o Rodrigo seja igual ao pastor A, pastor B, pastor C. Ele quer que o Rodrigo seja o Rodrigo. Porque senão não faz sentido, entende? Tu veio aqui para dar aquilo que Deus colocou em ti, para oferecer. Isso não é soberba, isso não é arrogância, não tem a ver com ser maior do que outro. Tem a ver com saber que eu tenho um lugar no corpo de Cristo, entende? Então, assim, eu vim aqui para somar com o meu dom, com o meu talento, com a minha graça. Eu não estou aqui por acaso. Você não está nesse colégio por acaso. Você não está nesse trabalho por acaso. Deus quer te usar, entende? E a vida tem, olha que nem tu disse, ela toma uma nova proporção, né? E eu vejo muitas pessoas que não têm essa visão, no caso, parece que vive uma vida ali, sabe? Infeliz, triste, parece que não vai pra frente, sabe? Porque tem uma frase que é bem forte até, que fala assim, quem não tem uma causa pra morrer não tem motivo pra viver, né? E, cara, se tu não tem uma causa ali a qual dizer, eu entrego minha vida por isso, cara, tu não tem motivo pra estar vivendo aqui. Tu só tá vivendo como um zumbi aqui fazendo, sabe? Tá só gastando a comida tem aquele e o vídeo tempo. dos ratinhos, sabe? Que ficam correndo atrás do dinheiro e tal, sabe? Isso não vai mudar a tua vida, porque no final dela tu não vai levar nada disso. Mas quando tu tem uma causa, dizendo, eu entrego minha vida por isso, aí a tua vida começa a fazer sentido. E tudo é pra isso. E a nossa causa é Cristo Jesus, né? E fazer tudo pra Ele, né? Sim. Nessa coisa da comparação das redes sociais, eu percebo também que muitos adolescentes, eles têm, não só adolescentes, tá? Até adultos também, mas têm uma dificuldade em lidar com uma vida imperfeita, uma vida com problemas, né? Tem uma parte que acho que a gente tem que fazer uma meia-culpa também, que muito foi propagado assim, um evangelho meio triunfalista, né? Nas redes sociais e televisão, rádio. Tudo é vitória, nunca tem derrota, nunca tem problema, não sei o quê. O que, biblicamente, já cai por terra, né? Se olhar a vida de Paulo seria, diante desse evangelho triunfalista, um grande derrotado. Um cara que foi preso várias vezes, disse que se sentia sozinho, que todos o abandonaram, estava com frio, pede para Timóteo buscar a capa dele, estava passando frio. Ele diz isso, eu passei frio, necessidade, fome, privações, etc. Muitos naufrágios, um monte de coisa. Cara, foi uma vida extremamente difícil, né? Mas em nenhum momento Paulo titubeou na fé, ele disse, eu sei em quem tenho crido, e é um exemplo para todos nós hoje. Mas me parece que por causa das redes sociais também e da vida de pastores e líderes que às vezes, óbvio, eu entendo, na rede social tu não vai lá chorar as pitangas, tu não vai lá ficar mostrando coisa ruim, eu entendo isso também, não tem como, né? Mas por causa disso a gente só olha o que é bom e acha que a vida de todo mundo é perfeita. Pô, mas a minha não tá perfeita. Alguns, por exemplo, eram muito ligados aos avós, né? Não tinham contato com os pais, aí o avô morre, né?
E o mundo cai, o chão cai, porque era a única pessoa no mundo que ele tinha, não sei o quê, aquele relacionamento mais profundo. Ou seja, como é que eles podem lidar com uma vida que é imperfeita, né? Como é que eles podem cair em si nesse sentido e também entender a sua responsabilidade de se tornarem pessoas, né, de caráter, resilientes. O mundo usa essa palavra, resiliência, né? Na verdade, é hombridade, é ter a capacidade de apanhar da vida e se manter de pé, né? Sim. Acho que primeiro colocar os pés no chão e entender que, por exemplo, não só a questão das redes sociais, né? A gente vê próprias séries, filmes que sempre parece que é uma vida perfeita. Todo mundo é rico. Um relacionamento perfeito e tal, sabe? E acho engraçado que sempre moram nos casarão, né? As casas é a coisa mais linda. Anda de carrão, ninguém é pobre em filme, né? Exato. E o que falta a gente, às vezes, é dizer, isso aqui não é realidade. Vamos colocar os nossos pés no chão, né? E essa questão também das comparações, né, que a gente vê na internet, é entender que, de novo, a gente volta naquilo, a minha identidade, e que a minha identidade não é igual ao fulano que eu tô vendo. A minha realidade, ou o momento da minha vida, não é a mesma dele, entendeu? E que nós não precisamos invejar um ou outro, ou querer, não. A gente precisa seguir aquilo que o Senhor tem para nós, entendeu? Então, eu acho que essa questão de a gente ficar só contemplando, e eu acho que é por isso que eu mesmo, assim, sou casado e tal, não moro com meus pais, e eu coloco limites nas redes sociais para mim, porque eu entendi que se eu ficar, 3, 4 horas no meu dia olhando só a vida dos outros, não vai ser bom para mim. Se eu ficar só olhando séries e vídeos, coisas que falam só sobre vidas perfeitas de outro, eu vou começar a dizer, opa, essa não é a minha realidade, isso não é o que eu vivo. E aí a gente começa a ver o negócio da ansiedade, da depressão, pessoas até mesmo chegando em pontos extremos, tirando sua própria vida, porque não tem o mesmo estilo de vida, ou não consegue chegar no mesmo patamar que tal pessoa chegou, sabe? E aí é uma vida que já foi por água abaixo, né? Perdeu a vida e não conseguiu levar nada, e esse não é o propósito de Deus, né? Então eu acho que quando a gente, voltando àquilo que a gente falava, quando a gente se apega à nossa identidade, aquilo que o Senhor tem para nós, entendeu? Eu acho que a gente começa a afastar um pouco dessas comparações, contemplar a vida dos outros e começa a olhar para si próprio. E, de novo, entendendo a sua responsabilidade. Entendendo que, ok, a pessoa tem uma vida e que bom que ela é bem sucedida. Claro. Isso não é errado, como a gente falava antes. Entendeu? Só que essa não é a minha realidade. Mas dentro da minha realidade eu posso impactar de alguma forma. Sem dúvida. Entendeu? O Senhor tem algo para mim, seja na minha escola, seja no meu trabalho, seja na rua. O Senhor tem algo que não precisa se comparar com alguém. Pode ser algo único. Entendeu? Então eu vejo dessa forma essa questão, né? E a gente pode romper histórias, né? Quando a gente olha, por exemplo, para histórias dos nossos pais, avós, que talvez foram histórias difíceis, às vezes não tiveram uma profissão assim que lhes permitiu uma vida melhor, foi um tempo difícil, né? Eu falo do meu pai, por exemplo, meu pai já faleceu, mas o pai com 6 anos de idade era engraxate no centro de Porto Alegre, porque era uma época difícil, família precisava, né? Hoje em dia isso aí, trabalho escravo e tal, mas na época não era necessidade, né? Então tinha que se virar desde cedo, tudo. Ele não pôde dar tudo que ele gostaria, mas ele deu tudo o que pôde, ele fez o melhor, né? Então a partir de mim eu já quero dar um pouco mais, e eu quero que o meu filho, e assim é o círculo virtuoso, a gente vai melhorando isso, né? E entendendo as gerações, mas a gente pode romper algumas coisas, por exemplo, erros que meu pai cometeu, alguns que, quem sabe, eu estou cometendo com meu filho, que ele também vai romper. Nós não somos seres perfeitos, a gente tem que ter esse entendimento, mas que esse adolescente pode saber o seguinte, que com Deus, né, vivendo o propósito como foi dito, e a Bíblia vai mostrar quem tu é. Isso é interessante, o Evangelho mostra quem tu é. Jesus, quando pergunta a Pedro, né, quem dizem que eu sou? Estão dizendo que tu é o profeta, isso, aquilo, tá, e vocês? Não, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus responde, tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei minha igreja. É interessante, né? Quando a gente entende quem Jesus é, ele nos responde quem nós somos, né? Isso é uma coisa interessante. Isso aí eu vi, quem citou isso foi até o pastor aquele do Eu Escolhi Esperar. Eu esqueci o nome dele agora. Mas ele citou isso, esse texto falando isso. Quando tu entende quem Jesus é, ele vai responder, e tu
é isso. Ou seja, isso é importante o adolescente entender, que tá na escritura quem ele é e que a gente pode romper e ter uma história diferente dos nossos pais. Né? A gente pode viver, sonhar, a gente pode projetar coisas maiores. Eu lembro também da história de um senador da República que ele tá em casa, mãe crente, aquelas Dona Maria do Coque, sabe? Orava muito pelo filho. E ele estava vivendo alguns conflitos na sua juventude. E ele chegou em casa, a casa estava fechada, a mãe ainda não tinha chegado, ele estava esperando ela na rua, e ela chegou do culto, da igreja e tal. E aí ela disse: "Ei, meu filho, como é que tu tá? Sabe, hoje que eu tive um sonho, uma visão, algo assim, e nesse sonho eu te via entre os grandes do Brasil, que Deus ia te usar, Deus ia te colocar entre os grandes e tal." E aí ele disse: "Bah, mãe, eu não sei de onde tu tirou isso. Olha onde é que a gente mora, mãe. No chão batido, esgoto a céu aberto. Olha a nossa vida. A gente não tem nada. Entende? A gente é pobre, a gente tem um monte de limitação." Eu tava só resmungando, só reclamando. Bom, anos e anos depois se tornou senador da República e lembrou do que a mãe dele disse: "Um dia eu te vi entre os grandes da nação, sendo usado por Deus e tal." Então, assim, eu sempre digo para os jovens uma coisa, para os adolescentes: Deus não tem compromisso onde tu mora, se tu tem dinheiro, se tem chão batido, esgoto a céu aberto. Não interessa. Se tu sonha em ser usado por Ele, em estar dentro do propósito dEle, é assim, é inevitável. Deus vai te abençoar. Deus vai abrir portas para ti. Deus vai te conduzir. A vida com Deus tem percalços, muitos desafios. Ela não é uma vida fácil, ela não é uma vida perfeita, pelo contrário, é uma vida bem difícil. Mas, ao mesmo tempo, ela traz consigo, né, os seus benefícios, né? Espirituais, emocionais e, por que não dizer, também na nossa vida prática, na nossa vida profissional, na nossa vida... Não estou falando que a gente vai ficar rico, não é essa a promessa da Bíblia, né? Deus não nos promete riqueza, mas Ele nos promete ausência de necessidade. Eu acho que quem tem paz, quem tem alegria, e como o Paulo diz, né, tem o que comer, o que vestir, cara, tem tudo. Né? E às vezes a gente esquece isso também, né? A gente levanta, olha pra rede social, fulano tem isso, tem aquilo, mas a gente não esquece de pensar, cara, que a nossa vida já é melhor do que a de muita gente, né? Sabe que é uma prática que eu tenho tentado fazer toda manhã, né? Na minha oração, eu vou pro trabalho, tiro aquele momento ali no carro para orar. E eu sempre agradeço, Senhor, obrigado porque eu sou o cara mais milionário desse mundo. E não é por dinheiro. Porque um dia Jesus me alcançou, me encontrou. Por hoje Ele ter me dado a minha esposa, minha família, né? Por nunca deixar faltar nada na nossa mesa, sabe? Cara, a gente é o cara mais milionário que existe nesse mundo, sabe? Porque a gente vê muitas pessoas milionárias. E eu tô falando de financeiro mesmo. E que não tem essa alegria. Que não pode, sabe? Até mesmo no meio das dificuldades, ver Deus. Ver que o Senhor está contigo, sabe? E é engraçado, porque é essa forma que o cristão vive, né? Até mesmo nas dificuldades. É igual Paulo e Silas na cadeia. Foram presos injustamente por expulsar um demônio de uma mulher adivinha. E o que eles estão fazendo na cadeia? Resmungando, murmurando? Não, eles estão louvando o Senhor. E é ali, através daquilo... Deus mostrou qual era realmente o propósito porque eles estavam lá, que era aquele carcereiro, sabe? Então eu vejo isso, sabe? Quando nós andamos com Jesus, seja com fartura, seja com escassez, não importa, tu tá com Ele. E importa que Ele tá no barco. Ele tá exatamente. No meio da tempestade. Né? E Ele sempre tá no barco com a gente. Sim. Pra gente finalizar aqui, eu te perguntar, o que tu acha, que conselho que tu daria para os pais que querem restabelecer, assim, um vínculo de confiança com os filhos? Às vezes, alguns também, eu percebo assim, forçam muito a barra, né? Tipo, é tudo muito obrigado. E daqui a pouco já tá virando mais jovenzinho. Daí tu já não consegue, não é que nem criança, né? Que tu, cara, não tem querer. Vai comigo e pronto, entende? Mas já vai ficando mais questionador e começa aquela fase que alguns chamam de aborrecência, que não é aborrecência, né? Não. É isso tudo que a gente tá falando, é uma fase de... Ele quer se descobrir, quer saber o lugar dele no mundo, e isso gera muitos questionamentos. Às vezes ele não sabe como trazer isso para um funil, assim, né? E apontar para o lugar certo, né? E aí é na reclamação, é na murmuração, não sei o que e tal. Como é que o pai e a mãe podem restabelecer esse vínculo, assim, de confiança... E trazer o filho para perto e de alguma forma restabelecer um caminho saudável assim de um relacionamento com os filhos. Sim. Eu acho que a gente tem que abolir essa
palavra, essa frase aí da aborrecência, né? Porque eu vejo que é falar, né? O aborrecente lá, né? A idade e tal. Tu tá querendo empurrar o problema com a barriga e tá tirando foco que, na verdade, tu deveria estar resolvendo isso, né? E... Para começar, não é fácil. Isso é a primeira coisa. Eu acho que a criação de filhos num todo não é fácil, né? Então, não busque ser fácil também nessa fase da vida dele, né? Mas eu acho que a questão que é primordial é a questão de estar perto do seu filho. Não perto com o celular na mão, tá do lado, aqui mas a mente tá longe. Exatamente. Ou fala só de trabalho, ou fala, sabe, de outras coisas. Não, é estar perto. É tu sentar e falar... Talvez escutar aquelas coisas que tu, mais maduro, não quer escutar do teu filho, é criancice, e talvez seja, entendeu? Mas ele quer conversar, sabe? É ser, sim, amigo em alguns momentos, mas também ser pai em outros, se impondo, né? Mas é estar perto, eu vejo que é a grande questão que os filhos estão clamando, sabe? Que não tem esses pais tão presentes, às vezes sabe? Os pais não sabem, por exemplo, as habilidades dos filhos, sabe? Às vezes o filho é tribom em desenho. Exato. É tribom em música. Esses tempos eu tava vendo o Lolo. Quando eu vejo o Lolo tá no teclado solando uma música aqui da igreja. É uma música da igreja, acho que era Louve, aquela que a Lívia gravou. E ele solando a música inteira quase. E daí eu disse, filho, como é que tu aprendeu essa música? Não, pai, fui descobrindo as notas aqui tocando. Pô, o guri tem um ouvido bom, cara, pra música assim, sabe? E daí eu fico olhando. É interessante a gente saber disso. São talentos, cara. Daqui a pouco é um baita desenhista. Pode se tornar um ilustrador, um designer, alguém. Aliás, estamos precisando aí, viu, se souber. Designer, pessoas que têm talento nessa área e os pais não sabem, porque não conversam, porque não se interam do que o filho gosta de esporte, às vezes, né? E às vezes até repreende os filhos, né? Tá fazendo barulho, fica quieto, eu quero dormir e tal, sabe? Eu vi um vídeo uma vez, achei bem interessante. É uma criança que pegou umas canetas e começou a rabiscar na parede. Eu vi o guri da Nike. E aí, eu não sei se é esse, mas aí, em vez do pai xingar, ele falou que comprou um quadro pra ele, um quadro de pintura com algumas tintas e começou, e esse guri ele foi acompanhando e ele continuou pintando até ele ficar na adolescência, ele tava fazendo pinturas incríveis. Talvez seja o mesmo, ele assinou um contrato com a Nike. Ele tá fazendo arte pra Nike, imagina. E adolescente. Sim. Mas aí vamos colocar lá no começo, se for diferente, se viu ele riscando a parede e vai lá xingar, se batesse no guri e falasse... Talvez seria totalmente diferente. O Bill Johnson, o pastor Bill Johnson fala isso, né? Uma das filhas dele era muito da arte, assim, né? E aí um dia ele chega em casa e a guria desenhou todinha a parede, meu. E aí eles chegaram. E aí no primeiro momento tá aquele baque, né? A parede da sala toda desenhada. Mas ele foi olhar assim perto e olhou pra guria e falou... Mas você tem talento, olha só, bacana os desenhos, sabe? Tipo, e aí ele, claro, direcionou pro lado certo. Em vez de pintar as paredes, vamos direcionar pro lugar correto. Mas isso é uma coisa interessante, né? Às vezes os pais não se interam do que os filhos são bons. Cara, às vezes ele tem um talento, ele gosta. E isso é uma outra coisa. Uma vez quando eu estive lá na escolinha do Grêmio, assim, passei na frente, eu não entrei, né? Tem uma placa que eu achei muito interessante, assim, que diz assim: pai, tenha paciência com seu filho, ele não é você. E o teu sonho não é o sonho dele. Porque os pais ficam em cima dos filhos, quer que ele seja jogador de futebol. Às vezes era o sonho do pai. E o guri não quer, entende? Tipo, ele não quer ser jogador de futebol, cara. Então, assim, é muito mais o sonho, às vezes, do pai e da mãe do que da pessoa, né? Do filho. E que tu vai conseguir ver estando perto do teu filho, né? Se tu tiver focado em outras coisas e talvez até com a desculpa de dizer é pra ele, tu vai talvez não perceber algumas coisas, né? O que eu vejo que os adolescentes precisam só de atenção. Tu dando atenção, cara, tu vai conseguir entender ele um pouco melhor, vai conseguir entender as amizades que ele tá andando, se elas são boas, se não, se precisa de uma repreensão ou não. Mas, cara, se tu não conseguir dar essa atenção, não espere que a escola, não espere que o departamento dos teens vai conseguir fazer isso, que vai ser mais difícil. Uma coisa que tu precisa fazer, sabe? Dedicar esse tempo. De novo, não é fácil. Eu sei que não é. É difícil. Mas eu vejo que é a única forma. Principalmente com esses que meio que perdeu o controle já. Tipo, o filho já tá brigando e tal, já tá, parece, tomando conta da casa. Vai ser um processo um pouco mais difícil, mas eu creio que é possível, sim, transformar isso. Mas também não é tão complicado. Eu penso que os pais, por exemplo, o cara chegou cansado do trabalho todo dia em casa, vai assistir o jornal dele. Cara, vai lá, assiste o teu jornal, tudo, mas depois do jornal, tira todos os dias. Vou tirar 30 minutos, uma hora,
sempre pra estar com meu filho. Aí para tudo, desliga a televisão. Filho, como é que foi teu dia? Como é que foi na escola e tal? E entra ali nos assuntos. Eu acho que isso demonstra pro filho: meu pai se preocupa comigo. Meu pai gosta de estar comigo. Né? Fazer essas coisas. Eu digo, vínculo a gente cria. Né? Depois o filho, quando é adulto, não quer estar perto dos pais. Por quê? Porque não teve vínculo. Né? Agora, se tu mostra pro teu filho que tu gosta da companhia dele, teu filho é o teu companheiro, é o cara que tá junto contigo. Filho, quando ele for adulto, vai ligar: filho, tá aqui, a carne tá esperando, cara. Tá esperando que a gente faça um churrasco. Tu acha que o filho não vai querer? Ô, pai, tô indo aí, entende? Sim. Tipo assim, porque gosta de estar perto com o pai. Tava lá consertando o motor do carro junto, iam acampar junto, iam pescar junto, de vez em quando. Por mais que seja de vez em quando, mas o fato de que você criou esse vínculo faz com que o filho queira estar contigo. E os pais precisam entender isso. Se você não fizer isso agora, depois, quando na vida adulta, ele não vai querer estar perto de você, né? Isso é uma coisa importante. Rodrigão, obrigado. Eu que agradeço. Encerra aí falando, dá uma mensagem para os adolescentes. Agora a gente falou muito aos pais, mas fala algo importante para os adolescentes, um texto bíblico que tem ficado no teu coração, ou algo que tu entende que é importante, que no evangelho, que vai trazer mudança. Enfim, uma mensagem que tu queira deixar para eles aí. Um texto que eu compartilhei ontem no meu Instagram, né? Eu sei que o podcast vai sair mais para frente, mas eu vou ler aqui, que tá lá em Salmos 139, 23, que fala assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Eu gostei muito dessa parte final que fala, né? Vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno, sabe? E eu vejo muito isso para os adolescentes, né? Para todos nós, na verdade. Senhor, sonda meu coração, sabe? Eu não quero andar em outro caminho senão nos teus. E eu acho que para o adolescente hoje, que tem tantas opções, tantas pessoas perto, tantos caminhos ali, né? Sendo mostrado para eles, acho que a gente tem que nos apegar a isso. Senhor, eu quero o teu caminho. Esse caminho que é eterno, que eu sei que é melhor, que eu sei que nada vai suprir isso. Eu quero viver para ti. E uma coisa que eu admiro muito nos adolescentes é a intensidade. Eles são muito intensos, sabe? Eles entregam para valer, se entregam para valer. E eu não vejo como isso é algo ruim. Eu aprendo isso, na verdade, com eles, que às vezes a gente vai ficando mais velho, vai sendo um pouco mais tranquilo, mas eu vejo que é algo bom que eles têm que usar isso a favor. Sejam intensos, principalmente com as coisas do Senhor. Sim. Exatamente. Sim. Então tá, obrigado, Rodrigão. Eu que agradeço. Valeu. Obrigado. Jiu-jiteiro, os caras não sabem, meu. Que faixa tu é, meu? Eu tô indo aí pra azul ainda. Tô no caminho pra azul, mas já treino há um tempinho. Olha aí, que legal, jiu-jiteiro, cara. É isso aí. Então tá, muito obrigado você que acompanhou a gente até aqui, tanto no YouTube quanto no Spotify. Obrigado pela tua companhia, tenho certeza que esse papo te abençoou. Sabe de alguém que precisa ouvir? Uma família, pais, adolescentes que tem que ouvir essa conversa aqui? Então envia para eles agora, manda aí para os teus contatos. Não esquece de deixar o teu like, o famoso joinha, e também nos comentários aí, coloca aí o que falou contigo, que parte que te tocou aqui também. E assim a gente vai interagindo juntos e crescendo também. Deixo aqui, aproveito para convidar você, adolescente, todas as sextas-feiras. É isso aí, Rodrigo? Isso aí, todas as sextas-feiras, 20 horas, no nosso Salão 2. A gente tem um culto específico para os teens, né? De 11 até 14 anos. Você que tem um filho aí nessa idade, são convidados a vir estar junto. É isso aí. Então tá, que Deus abençoe vocês e até um próximo episódio.